Salve, salve, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias, novidades do Vascão, cara. Fala da proposta oficial que o Vasco fez para contratar o meia Luciano Vietto, jogador argentino. O Vasco teria feito uma proposta muito pesada para o jogador ser top 3 em salários aqui no futebol brasileiro. Será que ele vai vir? A negociação teria esquentado aí nas últimas horas. O jogador ficou bastante balançado com a proposta do Vasco, vamos falar disso também, vamos falar aqui da chegada de um reforço que o Vasco contratou, já fala como novo jogador do Vasco, também vamos falar da proposta que o Gabriel Pec recebeu aí de clube dos Estados Unidos, também vamos falar aqui do Pedrinho e do Felipe, cara, eles podem trabalhar na diretoria do Vasco, será que isso vai acontecer? Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Falta pouco para a gente chegar a 200 mil inscritos. Se inscreve aí, meu amigo, se você é novo por aqui, não está inscrito, confere aí se você está inscrito, é só clicar aí, é de graça, ajuda bastante aí o nosso crescimento. Deixa o like aí, tem muita gente que assiste nossos vídeos, mas não deixa o like. É muito importante você clicar no gostei para o YouTube recomendar para mais vascaínos e o nosso canal crescer a cada dia. Valeu demais aí a galera que está se inscrevendo aí. Bom, pessoal, na próxima semana o nosso diretor executivo Paulo Brax irá conceder uma entrevista coletiva. Muito possivelmente ele deverá falar sobre o mercado do Vasco, né? Sobre as contratações que o Vasco fez, sobre o atual momento do Vasco. A gente espera que a diretoria do Vasco abra literalmente sim a coletiva para os jornalistas perguntar, né, cara? Porque a gente tem informações que muita coisa está sendo barrada lá e muito jornalista não pode fazer certas perguntas, né? Isso, na minha opinião, é inadmissível, né? Porque o torcedor tem o direito sim de saber o que esse cidadão está pensando, o que ele tem a dizer sobre essas contratações, sobre as perguntas que todos nós fazemos dia a dia, né? Por que o Vasco não trouxe um camisa 10 até agora? Por que o Vasco não contratou reforço de peso? Por que o Vasco está na última colocação do Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe os motivos, né? Logicamente é porque o Paulo Brax ele é um incompetente, mas eu gostaria muito que ele desse essa resposta para nós, torcedores, né? Eu gostaria muito que ele explicasse o porquê dessa situação, por que o Vasco está na última colocação, porque vem fugindo, né, cara? Tentou fugir naquela entrevista coletiva do Ramon Dias, né? O Ramon Dias puxou ele para ele ficar, gravou aquele depoimento depois de uma derrota do Vasco lá juntamente com o Luiz Melo, né? Aquilo ali tinha que ter sido aberto para a imprensa pressionar aqueles caras, né? Fazer perguntas direto ao Paulo Brax e também ao Luiz Melo. Eles fugiram, foram covardes e agora ele deverá conceder essa entrevista coletiva na próxima semana. A gente espera que o Vasco libere aí as perguntas que os jornalistas têm que fazer, né, cara? O torcedor não quer saber de perguntas aí bestas, né, cara? Perguntas aí para amansar a diretoria do Vasco, perguntas aí meio que para camuflar o atual momento do Vasco. A gente quer ver na entrevista coletiva sendo mais pressionado o Paulo Brax, principalmente os jornalistas vascaínos que sempre estão lá. E vamos aguardar aí ver como vai ficar essa situação. O fato é de que o Paulo Brax não está sendo bem avaliado mais internamente dentro do Vasco. O departamento de futebol do Vasco deverá ter grandes mudanças e essas mudanças podem passar aí pelo Paulo Brax e também pelo Abel Braga, que podem sair do nosso clube. A gente não sabe ainda ao certo se isso realmente vai acontecer. Fato é de que a janela de transferências do Vasco foi muito fraca e o Paulo Brax foi um incompetente total. E caso aconteça um milagre o ano que vem, a diretoria do Vasco vai ter que refazer praticamente todo esse elenco. Porque, sinceramente, cara, não vai dar para aproveitar quase nada desse elenco que está atualmente no Vasco o ano que vem, né? Isso se acontecer um milagre realmente do Vasco permanecer na Série A. Deixe nos comentários aí o que você acha dessa entrevista coletiva do Paulo Brax, se você acha que ele vai ter coragem de abrir para os jornalistas perguntar o que quiser. Bom, e por falar em diretoria, né, em mudanças no futebol do Vasco, né, de acordo com o jornalista Fábio Azevedo, a SAF do Vasco gostaria de contar aí com o Pedrinho, atual comentarista do Sport TV, o melhor comentarista do futebol brasileiro disparado, e também com agora treinador Felipe, né, o Felipe ídolo do Vasco, que estava treinando aí o Bangu, sempre revelou o desejo de treinar o Vasco, né, ele nunca escondeu isso, que o sonho dele é ser técnico do Vasco um dia, ele sabe que o momento certo irá acontecer e que essa hora vai chegar e ele vai conseguir trabalhar dentro do Vasco. Porém, de acordo com as informações do jornalista Fábio Azevedo, esses dois profissionais chegariam ao Vasco para trabalhar em funções executivas, né, internamente dentro do clube, talvez algo parecido com o que esteja sendo feito lá pelo Abel Braga ou mais eficiente, né? A gente não sabe qual seria ao certo essas duas funções dos dois profissionais. O Vasco gostaria também de contar com o Juninho Pernambucano, que já deixou bem claro que está estudando para ser treinador de futebol e não quer assumir nenhum clube agora internamente, né? Tanto que ele até saiu do Lyon, clube que ele
ele também é ídolo lá na França. E devido à grande reformulação que deverá acontecer no departamento de futebol, já visando na próxima temporada, o Vasco mira esses dois ex-jogadores do Vasco, ídolos do Vasco. E para você, torcedor, será que vale a pena contar com o Pedrinho e com o Felipe aí trabalhando na parte interna do Vasco, né? A cobrança é muito grande, né? O Vasco precisa de ter resultados. Com certeza a gente não quer ver ídolos sendo queimados aí, né, por péssima administração da 777 Partners e, claro, também do diretor executivo que for chegar, porque eu acredito que o Paulo Brax vai sair do Vasco. Não tem clima nenhum para ele permanecer no Vasco a partir do ano que vem. Eu acho que esse ano é o ultimato para ele. Ele fica só até o término do Brasileiro, porque ele é o grande responsável por mais um rebaixamento do Vasco que está acontecendo nesse momento. E o que a gente espera é que aconteça o milagre, o Vasco não caia e o ano que vem o Paulo Brax suma do Vasco, seja chutado do Vasco, porque não dá mais para ele continuar trabalhando dentro do nosso clube. Deixe aí nos comentários se você acha interessante o Vasco contar com o Pedrinho e o Felipe. De futebol os dois entendem e entendem muito, né? Bom, pessoal, recentemente contratado pelo Vasco, né, o último reforço contratado, o atacante Rossi chegou ao Rio de Janeiro. Ele disse que estava se dedicando, treinando forte e está pronto para ajudar, né? Vale ressaltar que o jogador não joga já há alguns meses, tem muitos meses que o Rossi não entra em campo. Ele chega bastante motivado, que está pronto aí para ajudar o Vasco aí a sair dessa situação. Ele disse que era um sonho que ele tinha de voltar para casa, né? Voltar para o Vasco, clube que ele foi mais feliz na sua carreira, e a gente espera que dê muito certo agora, que ele consiga entrar em forma o quanto antes, pegar ritmo de jogo e ir para o campo, né? Eu acredito que ele não deverá entrar em campo nessas duas rodadas finais aí, né, do primeiro turno, né, contra o Grêmio e também contra o Red Bull Bragantino. Pode ser que ele esteja à disposição do técnico Ramon Dias no jogo do retorno contra o Atlético Mineiro em São Januário. Até lá a gente espera que esse jogo tenha torcida, né? Que São Januário esteja lotado e quem sabe o Rossi faça a sua reestreia com a nossa camisa nesse jogo tão importante contra o Atlético Mineiro. Quem já vive uma situação totalmente diferente do Rossi, que já está pronto para jogar, falta apenas a liberação do bid da CBF, é o atacante Verratti, né? Jogador que veio aí do Belgrano, lá da Argentina. Ele já está bem fisicamente, vinha atuando lá no futebol argentino, porém ainda não foi registrado no bid. O Vasco corre contra o tempo para tentar registrar ele, para ele entrar em campo nesse jogo de domingo, 4 horas contra o Grêmio, né? Jogo em São Januário. A gente espera que ele faça a sua estreia. É um artilheiro, né? Foi um dos artilheiros do campeonato argentino no último ano. E com certeza foi um dos jogadores importantes lá no futebol argentino. Ele só não se transferiu para um clube maior lá na Argentina devido à sua idade um pouco mais avançada, né? Tem 34 anos, sempre atuou em clubes menores no futebol argentino. Porém, o Vasco viu como uma ótima oportunidade de mercado, já que precisava de um centroavante. E essa negociação fez com que o Diego Costa ficasse totalmente longe do Vasco. Eu acho que o Diego Costa não virá mais para o Vasco. A negociação esfriou totalmente, e sem falar que ele não teria respondido à proposta que o Vasco enviou ele no final da semana passada, né? E por isso que o Vasco agilizou a contratação do Verratti. Ele é novo reforço do Vasco, vai vestir a camisa 99, né? Vamos torcer para que dê muito certo e que ele entre em campo e ajude o Vascão. De acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco recebeu uma proposta aí de um time lá da MLS, lá dos Estados Unidos, pelo atacante Gabriel Peck. Paulo Brax confirmou o contato de um clube lá da MLS pelo atacante, porém a oferta foi rejeitada pelo Vasco, que entendeu que os valores poderiam ser melhores, né? Obviamente os valores não foram divulgados e com certeza o Gabriel Peck aí, que vem sendo um dos jogadores mais esforçados que temos hoje no elenco do Vasco, né? Vem mostrando aí vontade de ajudar realmente, mas ele sempre esbarra nas suas limitações, apesar de ter feito o último gol que o Vasco fez no Campeonato Brasileiro lá contra o Corinthians, mas é um jogador bastante limitado, né? Tenta ajudar de todas as maneiras e com certeza se a proposta fosse boa, acho que o Vasco não iria pensar duas vezes e sim iria vender o Gabriel Peck, ainda mais agora com o crescimento do Orediano, né? O Orediano fez sua melhor partida contra o Corinthians, eu acho que ele já deverá ser titular nesse jogo contra o Grêmio. Finalmente parece que o argentino deverá deslanchar com a camisa do Vasco depois de muito tempo, né, cara? O Gabriel Peck tá sendo deslocado para jogar no lado esquerdo e agora com a chegada do Ramon Dias pode ser que o Gabriel Peck retome um bom futebol aí, né? Que ele apresentou, sempre apresenta, né, no Campeonato Carioca, né? Sempre falo isso do Gabriel Peck, né? No Campeonato Carioca ele destrói, chega no Campeonato Brasileiro, tanto na Série A ou na Série B, ele sempre come banco, né, cara? Sempre volta pro banco de reservas e volta a ser o Gabriel Peck criticado, xingado pelo torcedor. Só que dessa vez eu tô sentindo ele um pouco mais maduro, tentando tomar a melhor decisão em campo, né? O momento do Vasco é muito difícil, né? E os jogadores sempre ficam mais pressionados. Porém, eu tô sentindo uma evolução no Gabriel Peck, apesar de, como eu disse, ser um jogador bem limitado ainda, na minha opinião.
Vamos torcer para que ele consiga evoluir com o técnico Ramon Dias, assim como o Orejano, que com certeza tem muito talento, e a gente espera que ele consiga jogar a bola, né? Porque ele não vinha fazendo isso. Eu defendi que sim a saída dele dias atrás aí, quando o Boca Juniors quis contratar o jogador, porque ele não estava jogando nada, cara. Como é que você vai defender um jogador que não estava jogando nada, né? Talento ele tem, só que o porte físico dele deixa muito a desejar. A gente espera que o Ramon Dias potencialize realmente o Orejano, que ele consiga ser um grande jogador com a camisa do Vasco, já que ele é um ativo do Vasco, ele é do Vasco, é um jogador que pertence ao Vasco e ele tem que jogar bola, tem que mostrar mais futebol aí para continuar defendendo as nossas cores. Deixa aí nos comentários aí se você é a favor da venda ou não do Gabriel Peck. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui do Luciano Vietto, cara. Grande notícia aí que vem badalando os noticiários do Vasco, né, cara? É a possível chegada do meio argentino de 30 anos, que está atualmente sem clube, né, cara? O jogador que passou lá pelo Al Hilal, foi treinado pelo Ramon Dias. O Ramon Dias já deu aval para o Vasco negociar com esse jogador. O Vasco teria feito uma proposta muito pesada para contratar o atleta, que o tornaria o terceiro jogador mais bem pago aqui no futebol brasileiro. Obviamente os valores não foram divulgados, mas com certeza deve girar em torno aí na casa de 2 milhões de salário aí por mês para o jogador, né? 2 milhões de reais. Com certeza esse sim seria um grande reforço de peso e chegaria para sim pegar a camisa 10 do Vasco. Eu vi até torcedor vascaíno se perguntando por que não faz uma proposta pro Felipe Coutinho em vez de contratar o Vietto. A resposta é muito clara, velho. A janela de transferências no Brasil se encerrou, cara. Não dá para trazer o Felipe Coutinho, ele tem contrato com o Aston Villa, está sendo aproveitado no Aston Villa, fez a pré-temporada lá no clube inglês e obviamente não tem a mínima chance do Felipe Coutinho vir pro Vasco, né? Para deixar bem claro aí, porque tem muito torcedor que confunde, né? Acha que o Vasco tá contratando jogadores que estão livres no mercado, pode ser que contrate qualquer um, né? Não é assim, cara. A janela já se encerrou, transferências internacionais, transferências de jogadores que pertencem a outros clubes não podem se transferir para o Vasco, somente jogadores que estão livres no mercado, casos aí do Vietto e também do Diego Costa, que o Vasco estava negociando dias atrás. Porém, a situação do Vietto é a seguinte, cara, o jogador teria ficado bastante balançado aí com a proposta do Vasco, uma proposta muito boa, proposta pesada, que o tornaria, como eu disse, o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Porém, a esposa do jogador quer permanecer no futebol espanhol, quer que ele permaneça lá na Espanha, e o jogador está vivendo esse dilema, né, cara? A gente não sabe se o Vasco vai conseguir convencer o atleta devido aí essas questões familiares. Fato é de que o torcedor vascaíno já está fazendo sua parte, né? Invadiu lá as redes sociais do Vietto e também da esposa dele, comentando lá Vietto no Vasco, e com certeza o torcedor tá fazendo aí o possível pro jogador ficar balançado e realmente vir vestir a nossa camisa, porque o torcedor tá vendo que o Paulo Brax e nada é a mesma coisa e tá tentando fazer a sua parte, fazendo meio que a parte aí de diretor executivo do Vasco para tentar convencer o jogador de vestir a nossa camisa, né? Com certeza o fator Ramon Dias também pode ser determinante, já que é um treinador que conhece bem o atleta e o atleta parece que tem uma certa identificação com o nosso técnico, né? Além de ser argentino também. Vamos torcer para que dê certo, né? Que esse jogador seja contratado. Fato é de que o Vasco fez uma proposta muito boa e depende do atleta agora, né? Ele espera ainda uma proposta do futebol europeu que ainda não chegou. Certamente não deverá chegar essa proposta e o Vasco fica no aguardo aí. Mas também não pode esperar tanto, né? Porque o Vasco precisa urgente de um camisa 10 para ajudar o nosso clube aí a sair da zona do rebaixamento e o Vasco não cair de divisão. Deixa aí nos comentários o que você acha da possível chegada do Luciano Vietto. É isso aí, pessoal. Valeu por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.